Olá, vamos agora para a nossa quinta aula, continuando com a ideia de interpretação de uma fórmula bem formada, que é uma ideia semântica, né? Ou seja, nós queremos encontrar mecanismos para, dada uma fórmula bem formada complexa, conseguir atribuir valor de verdade a ela, ou seja, interpretá-la a partir da interpretação dos seus símbolos mais básicos, que são os símbolos proposicionais, e da relação que se estabelece entre eles a partir dos conectivos lógicos. Então é isso que nós queremos. Então a nossa função interpretação, ela vai ser uma função que pega o conjunto de todas as proposições possíveis e imagináveis, que são infinitas, obviamente, e leva cada uma dessas proposições em um desses elementos aqui, ou seja, no verdadeiro ou no falso. Então a função interpretação vai pegar uma proposição qualquer, que não precisa ser uma proposição simples, pode ser uma proposição complexa, vou até escrever aqui como assim, uma fórmula bem formada, e ela vai levar ou verdadeiro ou vai levar no falso, a depender de como são interpretados os símbolos proposicionais mais fundamentais que comparecem na fórmula bem formada H. Vamos ver isso com um pouco mais de detalhe para não ficar tão abstrato assim. Vamos lá pensar então numa situação específica. Então vamos lá. Como é que a minha interpretação interpreta uma constante lógica verdadeiro? Óbvio, né? O verdadeiro só pode ser levado no verdadeiro. A interpretação do falso só pode ser levada no falso também. Isso está bem tranquilo. Um símbolo proposicional pode ser levado tanto no verdadeiro quanto no falso. Vai depender do que esse P significa, representa como fato, né? Daqui a pouco nós vamos voltar nisso daqui, essa parte é importante. Se a fórmula H é igual a não G, então a minha função interpretação vai interpretar o H igual a verdadeiro se ela interpretar o G como falso. E ela vai interpretar o F como falso se ela interpretar o G como verdadeiro. Ou seja, o que a minha interpretação faz? Ela pega tudo que é verdade, é interpretado como verdadeiro, e ela vai levar, se isso aqui é verdadeiro, ela vai levar a negação disso aqui como falso. É o não, né? Claro, se João foi nadar é verdadeiro, então João não foi nadar é falso. Então é isso que eu estou, na verdade, dizendo como é que o não se comporta. Então todas essas regras que eu vou apresentar aqui, elas vão significar o quê? Vão dizer como é que eu interpreto fórmulas que têm conectivos. Então, quando tem o conectivo não, ele inverte o valor de verdade da proposição que está sendo negada, o que é óbvio. Então, se eu tenho um ou, quando é que o H vai ser falso? Se o H é G ou R, o H só vai ser falso se tanto o G quanto o R forem falsos. Porque se o G for verdadeiro ou se o R for verdadeiro ou ambos forem verdadeiros, o H vai ser verdadeiro. É só pegar um exemplo. João nasceu ou João foi estudar. Se o João nasceu, isso já é verdadeiro. Se o João foi estudar, é verdadeiro. E se as duas coisas pudessem acontecer juntas, também seria verdadeiro. Quando é que isso vai ser falso? Quando o João nem nasceu e nem foi estudar. Ou seja, quando nos dois casos as subfórmulas, né, são falsas, certo? Então vejam que aqui também é uma definição por recorrência, porque o H é uma forma complexa construída a partir do conectivo ou de fórmulas mais simples, que são subfórmulas, né? Supostas todas bem formadas. Então, continuando aqui, é uma ideia semelhante para o E. Quando é que uma fórmula do tipo G e R vai ser considerada falsa? Quando ou um ou o outro, ou ambos, forem falsos. Então, por exemplo, choveu e Maria foi às compras. Bom, se nem choveu nem Maria foi às compras, isso é falso, né? Se
não choveu, mas Maria foi às compras, dizer que choveu e Maria foi às compras também é falso, tá certo? Então, qualquer uma dessas situações, basta que um deles seja falso, que a proposição complexa com o conectivo e vai ser falsa também. E quando é que ela vai ser verdadeira? Quando ambos forem verdadeiros, ou seja, quando choveu e quando Maria foi às compras. Acho que era esse o exemplo. Então, vejam só, o que eu estou fazendo aqui nesses exemplos todos? Eu estou dizendo como é que eu vou traduzir, em termos de valor de verdade, os conectivos lógicos. Tá certo? Eu estou fazendo uma vinculação entre a minha interpretação, função interpretação, e a maneira como os conectivos lógicos supostamente funcionam nas línguas naturais. Tá certo? Isso que está sendo feito aqui nada mais é que o processo de construção de uma coisa que nós vamos ver mais à frente, chamado tabelas veritativas. Tá? Aqui no o H, que ele é um CG, então R, a maneira como se traduz isso é dizer o seguinte, que isso aqui vai ser falso na única situação em que o G é verdadeiro e o F é falso. Lembra o negócio da suficiência? O que a suficiência diz? Olha, que se o G implica o R, se o G acontece, o R tem que acontecer. Então, o G pode não acontecer e o R acontecer também. Às vezes o R não está vinculado por necessidade com o G, mas apenas por suficiência. Então vejam que a única maneira disso daqui ser falso é se o G de fato acontecer e o R não, que é o que está escrito aqui. Se o G acontecer e o R não, é porque não tem essa relação de que o G é suficiente para o R, ou seja, que o G implica o R. Em todas as outras situações, há suficiência, tá certo? Então essa implicação lógica vai ser falsa só quando o G for falso, for verdadeiro, e o R for falso. Em todas as outras situações, inclusive quando o G for falso e o F for falso também, a implicação vai ser verdadeira, tá bom? E no último caso, quando nós temos um C e somente C, e ela vai ser verdadeira se a interpretação atribuir o mesmo valor, que pode ser verdadeiro ou falso, para as duas subfórmulas. Então, se a interpretação interpreta G como verdadeiro, então ela tem que interpretar o R como verdadeiro também para que o conectivo C e somente C seja interpretado como verdadeiro. Se ela interpreta o G como falso, tem que interpretar o R como falso também para que o conectivo C e somente C seja verdadeiro. Se ela interpreta um dos lados como verdadeiro e o outro falso, ou vice-versa, então é porque não existe a relação de necessidade e suficiência entre eles. Então estaria equivocada a relação de C e somente C entre os dois estaria equivocada e, portanto, essa expressão aqui seria falsa. Então esse é o significado envolvido nisso daqui, tá certo? Vamos dar um exemplo de como eu posso sair interpretando coisas e tentando achar o valor de verdade da proposição complexa em função da fórmula bem formada complexa em termos das proposições elementares. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero interpretar a seguinte proposição. P ou Q e não R, se P ou Q e não R, então não P e Q, se Q então R. E eu quero ver quais as situações em que essa proposição, essa fórmula bem formada, ela pode ser interpretada como sendo falsa, tá certo? Aí eu me pergunto, ora, quem eu primeiro tenho que analisar? O conectivo mais externo, que é esse que está aqui. Aí eu venho aqui e digo o seguinte, mas como é que a função interpretação interpreta uma relação de C, então, ou de suficiência? Essa interpretação vai ser falsa se a interpretação a função interpretação interpretar o primeiro membro, que é esse daqui, como sendo verdadeiro, e o segundo membro que está aqui como sendo falso. Lembra que na implicação isso não pode acontecer? O antecedente ser verdadeiro e o consequente ser falso, se é que é verdade.
isso daqui. Então, se isso daqui é falso, eu quero que isso seja interpretado como falso, é porque, de fato, eu tenho que dizer que o antecedente é verdadeiro, tem que ser interpretado como verdadeiro, e o consequente como sendo falso. Aí a implicação vai ser falsa, tá certo? Então é isso que está aqui nesse nível que eu coloquei aqui. Agora, isso daqui, tanto de um lado quanto de outro, você tem proposições complexas. Então vamos seguir. Se é verdade que P ou Q e não R, né, se isso é verdade, interpretado como verdade, é porque eu tenho que interpretar este pedaço aqui, que é o Q e não R, como verdadeiro, ou interpretar esse pedaço aqui como verdadeiro. Porque basta que um deles seja verdadeiro que tudo vai ser verdadeiro. Vejam que aqui eu já cheguei no meu limite. Eu não posso mais descer essa interpretação aqui, porque eu cheguei num símbolo proposicional. Vamos ver do outro lado lá. Do outro lado, essa proposição, essa fórmula bem formada complexa aqui, ela vai ser falsa se um deles for falso, ou seja, se eu interpreto o não P, que é um deles, como falso, ou se eu interpreto o que implica R, que é o outro, como falso, qualquer um deles. Então vejam que aqui é um ou, tá? Continuando. E eu ainda posso simplificar mais isso aqui em termos de subfórmulas e dizer que a função de interpretação de Q e não R vai ser verdadeira se ela interpretar o Q como verdadeiro e interpretar o não R como verdadeiro. Claro, porque aí o E de duas coisas verdadeiras é verdadeiro. Estou usando aquelas regras lá de trás. E eu, nesse caso aqui, digo que a interpretação atribui ao não P o valor de falso se ela atribuir ao P o valor de verdade. Certo? Tem ainda a última que está aqui, que só interpreta o se Q então R como falso se interpretar o Q como verdadeiro e o R como falso, porque aí uma coisa verdadeira implicando uma coisa falsa tem que ter valor de verdade falso, tá certo? Como é a regra da interpretação da suficiência. Finalmente, esse daqui, para pegar esse caso aqui, eu então tenho que essas duas coisas têm que acontecer, ou seja, que o Q seja interpretado como verdadeiro e o R como falso. E aqui eu chego a um caso, a folha, né? A folha da minha árvore, porque aqui eu só tenho proposições elementares, tá? E eu chego numa situação que é a seguinte: olha só, se o P for verdadeiro, isso daqui já é satisfeito. Ou seja, essa primeira parte aqui é verdadeira e essa segunda parte aqui é falsa, que é o caso que eu preciso para que a minha interpretação da proposição completa seja falsa. Então, basta para que eu tenha toda essa proposição aqui falsa, interpretada como falsa, se ela tem essa cara que está sendo apresentada aqui, basta que o P seja verdadeiro. Mas eu posso ter também uma outra situação que é o Q ser interpretado como verdadeiro e o R ser interpretado como falso. Se isso acontecer também, independente do P, essa proposição também será falsa. Então, essas duas condições aqui, o IP, a interpretação do P sendo verdadeira, ou a interpretação do Q sendo verdadeira e a interpretação do R sendo falsa, ambas as situações garantem que a minha expressão complexa vai ser falsa. É isso que a lógica proposicional quer mostrar. Como é que você interpreta uma determinada proposição ou fórmula bem formada complexa em termos da interpretação das fórmulas, das proposições fundamentais. É só isso, tá? Então, isso esgota o assunto dessa aula e a gente pode então passar à nossa próxima aula, que será a última desse tema em particular. Obrigado por assistir.